Meus irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro de Cantares, capítulo de número 3, nós vamos ler do 1 ao 5. Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo de número 3, versos de 1 a 5. Nós vamos meditar nessa passagem, em continuação à nossa série de meditações neste livro. Cantares, capítulo 3, do 1 ao 5, todos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. De noite no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe, na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Amém. Vamos orar. Senhor, como é bom, Pai, estarmos em Tua presença, ó Deus, maravilhosa. Tu és o Deus formoso, ó Deus, o Deus que está diante de nós agora. Ó Deus, e o nosso desejo, Pai, é Te buscar, é ouvir a Tua voz, Senhor, é encontrar o Senhor nas Santas Escrituras. Nós precisamos, ó Deus, da Tua ajuda para isso. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, para que Ele esclareça as verdades aqui reveladas, ó Deus, para que nós possamos Te agradar com o nosso viver, para que nós possamos Te agradar com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, atitudes. Nós oramos, ó Deus, rogando ao Senhor essa ajuda. Abençoe, Senhor, o nosso esforço em meditar na Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, essa é a última parte do monólogo da Sulamita. Nós fomos introduzidos nesse monólogo no capítulo 2, verso 3, há 2 semanas. E nós vimos que desde o verso 3 do capítulo 2, é a Sulamita quem vem falando. E até quando o noivo fala, é ela quem está citando as suas palavras. E esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é a última parte, o final do monólogo da Sulamita. E eu quero que você perceba que a dinâmica desses 5 versos que nós acabamos de ler é praticamente a mesma da dos versos que nós meditamos na semana passada. Lembra, irmãos, que eles estavam separados e se encontraram e depois se separaram de novo? Aqui nós temos essa mesma dinâmica. Eles estão separados, ela procura por ele e eles se encontram. Então, a história de solidão meio que se repete nessa passagem, mas pelo que nós vimos aqui no texto, especialmente o verso 4, nós vemos que essa história de separação teve um final feliz. O casal se reencontra de novo. Ela procura pelo seu noivo, mas num primeiro momento ela não acha ele. Ela procura em casa, ela procura na rua, ela pergunta para as pessoas, mas ela não acha o amado de sua amada. Então ela decide ir atrás dele nessa busca ansiosa, inquieta pelo seu amado, até encontrá-lo na cidade e trazê-lo para sua casa, para a casa de sua mãe, aliás, sua terra natal, o lugar da sua família, o lugar das suas origens, o lugar onde ela mesma havia sido concebida, como ela diz aqui no verso 4. E antes de mais nada, irmãos, eu quero que vocês percebam o quanto a amada está cada vez mais íntima do seu amado. Perceba que 4 vezes, uma em cada verso, nos 4 primeiros versos, ela chama o amado de o amado da minha alma. Ela faz isso no verso 1, ela faz isso no verso 2, no verso 3 e no verso 4. É assim que ela o chama aqui,
o amado da minha alma. Ela diz que a sua alma ama o rei, ama o seu noivo. E essas reafirmações, irmãos, de compromisso, mesmo em meio à separação, nos mostra o quanto ele é exclusivo para ela, o quanto ele está ligado a ela e ela a ele, o quanto ela tem olhos para ele e apenas para ele, para o seu amado. E aqui, irmãos, o anseio da noiva se manifesta nessa busca. Ela não consegue ficar sem o amado da sua alma. E o que ela faz? Ela vai atrás dele. Ela procura por ele. Ela busca, ela começa a vasculhar até encontrar o rei. Isso nos mostra, irmãos, o amor da sulamita por esse rei. O quanto ela o amava, porque ela não consegue ficar sem ele. Ela procura até encontrar. Irmãos, nós já dissemos aqui em outras ocasiões que Cantares não é uma história, uma narrativa, como nós vemos em outros livros da Bíblia. Nós não temos aqui uma história com começo, meio e fim. Às vezes nós temos cenas em que parece que eles estão casados, às vezes parece que são momentos em que eles ainda não estão casados, porque parece que o casamento deles é o centro do livro e os outros poemas giram em torno dele, do casamento, que vai aparecer na próxima passagem que nós vamos meditar. A partir do verso 6, ao que parece, nós temos aqui a celebração do matrimônio destes dois. Apesar disso, de não ser uma história sequencial, esse texto parece ser bastante narrativo, parece ser bastante dramático. Perceba que ele vai se movimentando versículo após versículo, como se fosse uma história mesmo que se desenrola aqui no início do capítulo 3. Salomão narra de forma dramática a busca da sulamita pelo rei. De modo que quando nós lemos esses textos aqui, irmãos, esses versos, é como se nós acompanhássemos ela. Cada versículo é como se nós estivéssemos junto com ela, sentindo a aflição, a agonia, a inquietação dela na busca pelo seu amado. O texto é tenso, o texto é tenebroso. Nós vemos aqui que o ambiente aqui é de trevas, é de noite, é de escuridão. É quase um filme de suspense, de terror, esse momento em que ela busca pelo seu amado. E nós, quando lemos, parece que somos transportados para dentro dessa cena. É como se nós estivéssemos acompanhando ela por aquelas ruas, pelas ruas daquela cidade, ela que está desesperada por encontrar o seu amado. E cada verso, irmãos, destaca um movimento dela. Cada verso do 1 ao 4 mostra uma etapa dessa busca, culminando então no verso 5, que nós já vimos lá no capítulo 2, verso 7. Então nós temos aqui uma repetição, um refrão, que mostra aquela exortação dela às filhas de Jerusalém. Verso 1. Ela está inquieta e ela busca pelo seu amado no seu quarto, na sua cama. Volte os olhos para o texto e observe comigo o verso 1. Ela diz: de noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Ela diz, de noite no meu leito. Talvez ela estivesse dormindo e acordou e procurou por ele e viu que ele não estava mais lá. E se nós voltarmos lá para o último versículo do capítulo 2, nós vamos ver que eles se despediram. Realmente ele não estava mais lá, porque no verso 17 do capítulo 2, ela mesma se despediu dele. Ela mandou ele voltar para casa, para o seu trabalho, com a mesma alegria com a qual ele a encontrou. Então ele não está mais lá. Ele foi embora. E quando ela acorda, ou se ela estava com insônia nessa noite, ela percebe que ele não está mais lá e isso a entristece. Ela busca ele, ela procura ele e ele não está mais presente. Alguns comentaristas, irmãos, acreditam que esse texto aqui, na verdade, se trata de um sonho. Alguns comentam que ela, na verdade, está tendo um sonho aqui, um pesadelo, na verdade. Um sonho em que ela procura o seu amado e ele escapa das suas mãos. Ela não consegue mais encontrá-lo. Outros pensam que, na verdade, ela recusou o convite da passagem anterior. Lembra da passagem anterior? Que o amado vem ao seu encontro, saltitando como uma gazela, e ele chama ela para sair com ele, para passear com ele, para aproveitar a primavera. E aí alguns comentaristas entendem que o verso 17 é uma recusa. É como se ela estivesse dizendo assim, não, eu não vou com você aproveitar a primavera. Volte para o seu trabalho, volte com essa mesma alegria, que eu não vou com você. Vai de ré, né, como a gente costuma dizer. E por ter recusado esse convite do amado, então agora ela estava com insônia, com a consciência pesada, perturbada por ter rejeitado o convite amoroso do seu amado.
nós não sabemos se era um pesadelo, um sonho, ou se realmente ela recusou o convite do amado. Não há evidências, irmãos, para essas ideias. O que nós sabemos é que eles estavam juntos e se separaram. Agora ela está sozinha e procura pelo seu amado. Talvez trate de um período antes do casamento, e procurar ele na cama talvez seja a ideia de o desejo que ela tem de estar com ele na cama, de poder amá-lo. Talvez seja esse o desejo dela de consumar logo o casamento, de celebrar logo o matrimônio, o que faz sentido se nós pensarmos que a próxima passagem é justamente a respeito do casamento deles. E, irmãos, essa interpretação mais simples, ela é reforçada pela palavra noite que está aí no texto. Na nossa Bíblia está noite, de noite, no meu leito busquei o meu amado. Mas no hebraico, na língua original, esse texto está no plural. Ela diz que buscou o amado da sua alma no seu leito, e aí a palavra noite aparece noites, dando a ideia de que ela buscou ele não um dia ou outro, mas vários dias, por vários momentos, várias noites acordadas, perturbada, inquieta pela ausência do seu amado. Então, talvez não seja mesmo um sonho, uma insônia por causa de uma recusa do convite que ele fez, mas seja aqui talvez, irmãos, uma referência a várias noites procurando o seu amado e não o encontrando. E essa busca dela, irmãos, pelo noivo, mostra que ela queria muito estar com ele, que ela ansiava muito pelo casamento, pela consumação do relacionamento deles dois. E aí, irmãos, ela busca e não encontra. O que ela faz? Ela busca em casa, no seu leito, no seu quarto, e não o encontra. E aí ela, determinada, sai à procura dele pelas ruas da cidade. Verso 2, acompanhe comigo. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. A inquietação, a angústia, irmãos, causadas pela ausência do amado, faz com que ela se levante, tome uma atitude. Ela não procura ele apenas dentro de casa e, frustrada, desiste. Não é isso que ela faz. Ela procura, não encontra, e ela fala, quer saber? Eu vou procurar ele fora de casa. E o texto diz, levantar-me-ei e rodearei a cidade, buscarei o amado de minha alma. Ela abre mão, irmãos, da segurança, do conforto, da proteção que ela desfruta dentro de casa, no seu leito, como nós já dissemos em outras ocasiões, provavelmente na casa da sua mãe aqui. Ela abre mão de tudo isso para sair e buscar o seu noivo, vasculhando ele pelas praças públicas, sem temor nenhum. Por que eu digo sem temor, irmãos? Porque, como nós já dissemos no verso 1, era de noite, talvez de madrugada, e ela mesmo assim se levanta e vai atrás do seu amado. Ela não tem medo, ela só quer encontrar o seu amado, porque a sua alma está inquieta. Então ela vasculha sem perigo dos medos noturnos. Alguns comentaristas acreditam, irmãos, que ela foi procurar ele não na própria cidade dela, na terra natal onde ela estava, na terra da casa dos seus pais, mas em Jerusalém. Lembremos, irmãos, ele é rei, e ele não estava aqui na mesma cidade que ela, porque ela mandou ele voltar no verso 17 do capítulo 2, então ele estava longe. E se isso for verdade, se de fato ele estava em Jerusalém e ela foi procurá-lo, isso torna a busca ainda mais perigosa, porque ela teria que viajar para ir atrás dele. O texto não fala de nenhuma companhia, ela está aparentemente sozinha buscando o seu amado. Então, irmãos, da casa de sua mãe, da sua terra natal, onde ele foi visitá-la num momento anterior a esse, ela sai e vai em busca do seu amado. E apesar do esforço, apesar da determinação, o que acontece? Final do verso 2. Buscarei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Então, ela não encontra. Pelo menos no primeiro momento, mesmo indo atrás dele e talvez aqui viajando atrás dele, ela não o encontra. Ela procura e não acha. Não achou dentro de casa, não achou também na cidade, nas ruas, nas praças. Ela não conseguiu encontrar o seu amado. Perceba, irmãos, que há um paralelismo aqui. Paralelismo é quando há uma combinação, uma rima de ideias aqui no texto original.
É assim que as rimas são feitas na poesia hebraica. A rima não é no som das palavras, como nós fazemos nas nossas poesias, mas nas ideias. Perceba que o final do verso 1 e o final do verso 2 é quase idêntico. Final do verso 1, busquei-o e não o achei. Verso 2, busquei-o e não o achei. Ela diz, vou procurar, procurei e não achei. Ela diz isso no verso 1 e no verso 2 também. Dentro de casa e fora de casa a sua busca é frustrada. E aí, irmãos, no verso 3 ela está confusa agora. E ela questiona aos guardas da cidade sobre o paradeiro do amado. Verso 3. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? A busca na cama e a busca pela cidade foi em vão até aqui, como nós já vimos. Mas ela continua procurando. Ela é teimosa, ela quer encontrar o seu amado. Veja, irmãos, tamanha a inquietação dela, porque procurar em casa e não encontrar, e ir até a rua, procurá-lo, tudo bem. Mas não encontrar na rua era o suficiente para ela dizer assim, não, eu vou voltar para casa. Já deve estar quase de manhã, é perigoso, talvez, não sabemos, o texto não diz, mas talvez estou sozinha, vou voltar para casa, para a segurança do meu leito, da casa dos meus pais. Não é isso que ela faz, irmãos. Ela continua buscando ele. E aí o texto diz que ela, de repente, se depara com os guardas que estavam patrulhando a cidade para manter a ordem ali naquela região. Na verdade, o texto diz que foram os guardas que encontraram ela. Ela diz, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Se os guardas, irmãos, estão ali para manter a segurança e eles vão ao encontro da sulamita, o que isso significa? Significa que eles acharam estranho uma mulher procurando alguma coisa à noite no meio da cidade. Talvez a busca dela, irmãos, aqui chamou a atenção dos guardas. Eles estão ali justamente para isso, para vasculhar, para averiguar o que está acontecendo nas ruas, enquanto a população descansa. Então a busca dela talvez fosse uma busca espalhafatosa, que chamou a atenção dos guardas. E aí ela aproveita a oportunidade, o encontro com os guardas, e pergunta para eles se por acaso eles não viram nas rondas deles o amado. Ela pergunta, então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? E qual é a resposta dos guardas? Nenhuma, aparentemente. O texto não diz aqui o que eles responderam. Provavelmente, então, eles não sabiam de nada, não sabiam do paradeiro do amado. E aí, irmãos, o texto vai dizer que ela mal terminou de falar com eles, com os guardas, e quem ela encontra? O amado de sua alma. E aí ela se alivia, e ela, ao encontrar ele, ela o agarra. O texto diz que ela agarra ele para quê? Para não deixar ele embora, o texto diz. Ou seja, você não me escapa mais. É como se ela dissesse isso. Verso 4. Diz assim, mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele, desculpa, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Então o alívio dela aqui, irmãos, é tão grande que ela agarra ele com força. Ela gruda nele e não deixa ele embora. O texto faz questão de dizer que ela não queria deixar ele ir embora. Angustiada por aquele período de ausência, ela não quer deixar mais ele escapar. E ela, ainda agarrada a ele, leva ele até a casa onde ela está hospedada, a casa de sua mãe. Ou seja, irmãos, ela introduz ele, de certa forma, em sua família, em sua intimidade, ela mostra a ele as suas origens. O texto vai dizer que ela mostrou o quarto onde a mãe dela concebeu ela. O que ela está dizendo? Foi aqui, neste quarto, nesta cama, onde minha mãe e meu pai se amaram, de modo que eu vim ao mundo. Ou seja, ela leva ele para conhecer esse lado mais íntimo, mais profundo das origens, da história da Sulamita. Veja, irmãos, tamanha a intimidade desse casal. Talvez a mãe dela seja mencionada aqui, irmãos, porque naquela época e naquela cultura, quem preparava o casamento para os filhos era a mãe. A mãe cuidava dos preparativos do casamento dos seus filhos, das suas filhas. Pense, por exemplo, em Isaac. Isaac e Rebeca se casaram na tenda da mãe de Isaac. Gênesis capítulo 24, verso 67.
O próprio Salomão vai dizer aí nesse mesmo texto que a sua mãe está ali cuidando de algumas coisas referentes ao seu casamento também. Verso 11 do capítulo 3 vai dizer que a mãe é quem coroa Salomão no dia do seu casamento. Na próxima mensagem desse texto, nós meditaremos nesse versículo com mais atenção. Irmãos, e aí o texto termina essa história de busca, né? Essa história de ansiedade da amada e de alívio também, porque ela encontra o seu amado. Termina com aquela exortação que nós vimos lá no capítulo 2, verso 7. Ela repete a mesma frase dizendo: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordéis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Irmãos, aqui ela traz aquela mesma exortação. As filhas de Jerusalém são aquelas que acompanham o relacionamento deles, e ela traz aquela mesma exortação: não deem vazão ao amor antes do tempo. Não despertem esse sentimento que já está aí, foi Deus quem colocou no ser humano, mas não despertem antes do tempo, esperem o momento adequado. E aí o comentarista Tremper Longman, ele diz o seguinte, eu quero ler aqui literalmente o que ele diz sobre esse verso 5. Ele diz assim: a paixão dela a conduziu numa busca enérgica pelo seu homem. Uma vez que ela o encontrou, ela o trouxe a um lugar de intimidade, né? A casa dos seus pais, a casa da sua mãe, o quarto onde ela ficava ali. Que mulher não desejaria sentir sua paixão e encontrar essa satisfação? Entretanto, a mulher sabiamente diz às outras que não se precipitem no amor, mas antes esperem pelo momento certo, o momento de fato que ela aparentemente encontrou. Então, irmãos, o texto está nos dizendo aqui que existe um momento certo para colocar para fora esses sentimentos que foram colocados por Deus em nossa natureza. Nós temos o desejo, é natural. Conforme vamos crescendo, já sentimos atração por outra pessoa, obviamente outra pessoa do sexo oposto, né? Qualquer tipo de atração pela pessoa do mesmo sexo não é um desejo colocado por Deus na natureza humana. Mas apesar desse desejo ser natural, e conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo e entendendo o mundo, a gente vai desejando, nós devemos nos manter puros até o momento em que nós alcançarmos a maturidade necessária para despertar esse amor. E outro detalhe importante, crucial, é que esse sentimento ele deve ser despertado dentro do casamento, obviamente. Fora do casamento é algo que Deus não se agrada. Então o amor tem que ter paciência. Perceba como isso tem a ver, irmãos, com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor. Ele diz que o amor tem paciência, o amor espera. Ele diz: o amor é paciente, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então é isso que a Sulamita nos traz aqui como lição, às filhas de Jerusalém e a nós também, e que encontra eco no Novo Testamento. Irmãos, eu quero fazer duas aplicações aqui que, na verdade, não são minhas. Eu retirei do comentário de Cantares de um autor chamado David Merck. E ele faz duas aplicações muito importantes, eu quero lê-las aqui para nós. Uma para os jovens, então você que é jovem, preste atenção, e outra para os pais. Ele diz assim, para os jovens: primeiro, espere o amor verdadeiro. Ele diz: não ceda às pressões de ser antecipado no ficar, no namorar, no noivar, no casar. É difícil esperar. Às vezes parece difícil demais, mas Deus não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Então, essa lição aqui é preciosíssima. É exatamente isso que esse versículo 5 quer nos ensinar aqui. Nós, principalmente os mais jovens, as crianças e os adolescentes nem se falam, né? Deveriam nem estar pensando nessas coisas. E os jovens, apesar de já estarem pensando nessas coisas, os solteiros, devem ter cautela, devem ter cuidado, devem esperar. Mas às vezes a gente pensa: não, mas já esperei demais, é difícil demais esperar. E aí nós vemos principalmente aqueles que tentam buscar relacionamentos fora da igreja. Eles é muito difícil encontrar um homem crente, uma mulher crente. É difícil demais esperar. Não, não é. Deus nunca nos dá uma tentação que nós não somos capazes de suportar.
Sempre Deus vai nos tentar, aliás, perdão, Deus a ninguém tenta, diz lá em Tiago. Deus sempre vai nos provar, vai nos submeter a essas provações de acordo com as nossas capacidades. Capacidades essas que Ele mesmo nos concede. Segunda exortação que o autor faz aos jovens é: confie na soberania de Deus. Ele tem tudo sob controle, tudo acontece no tempo determinado por Ele. Não pense que você será um encalhado, ele diz, ou uma encalhada para o resto de sua vida, se não fizer a coisa acontecer. Então, às vezes, a gente pensa que está tudo em nossas mãos. É claro, irmãos. A mulher, o homem das nossas vidas não vai cair do céu. Tem que ter, né, a cantada, né? A gente tem que tomar iniciativa, tem que... se um menino está interessado por uma menina, ele tem que cortejá-la, ele tem que mostrar a ela o interesse que ele tem por ela. A coisa não vai acontecer sozinha, naturalmente. Requer uma atitude nossa. No entanto, não significa, irmãos, que depende só de nós. Não, eu tenho que procurar logo uma namorada, um namorado, um noivo, uma noiva, um casal, um marido, uma mulher. Não depende de nós, irmãos. Tudo está sob controle do nosso Deus soberano. Os jovens precisam entender isso com urgência. No tempo certo, na hora certa, determinada por Deus, isso irá acontecer. E aí ele traz 3 conselhos aos pais. Quero ler aqui rapidamente os 3 conselhos. Ele diz, primeiro, leve em conta a seriedade das emoções, dos sentimentos de seus filhos. São verdadeiros, mesmo que às vezes impensados. Os jovens, os adolescentes, muitas vezes vão pensar a respeito dessas coisas de uma maneira imatura, de uma maneira errada, de uma maneira precoce. Os pais devem estar atentos para isso. Apesar de eles não saberem ainda exatamente o que eles estão pensando ou buscando, esses sentimentos são reais, eles estão ali e nós não podemos ignorar. E aí ele traz outro conselho: mantenha portas abertas para conversar, aconselhar e dialogar com seus filhos sobre relacionamentos românticos, especialmente sobre a pureza moral. Não são poucos os exemplos, irmãos, os casos em que os pais têm muita dificuldade em falar com os filhos, seja ele menino ou menina, sobre relacionamentos, sobre sexo, sobre casamento, sobre namoro. A gente vai deixando levar. Talvez por vergonha de falar do assunto, talvez porque não sabe, não tem conhecimento mesmo, argumentos para explicar para os filhos a respeito desses assuntos, mas, irmãos, nós não podemos ignorá-los. Porque se o seu filho não aprender sobre relacionamento com você, pai, com você, mãe, sabe onde ele vai aprender? Nos sites de pornografia. Ele vai aprender nas redes sociais, ele vai aprender no Instagram, no Facebook, na internet. E nesses lugares, o padrão não é bíblico. O padrão é mundano. O padrão é caído. Então, irmãos, nós não podemos ignorar essas questões quando elas começam a ser despertadas em nossos filhos. Nós precisamos ouvi-los, entendê-los, aconselhá-los, dialogá-los, repreendê-los, se for necessário. Terceiro, o autor diz: proteja o coração de seus filhos, seja o guardião da porta, do jardim deles. Ele pega essa expressão do capítulo 4, verso 12. Saia com seus filhos em particular, para conversar e ouvir sobre questões do coração. Pai, mãe, nós temos uma responsabilidade de proteger os nossos filhos. Se os nossos filhos incorrerem em pecado, se eles pecarem por questões de relacionamento, seja um relacionamento precoce, seja homossexualismo, seja sexo fora do casamento, a culpa também é nossa, dos pais. Falando dos filhos que vivem sob a tutela dos seus pais, né? Que vivem na casa dos seus pais. Então nós não podemos deixar. Nós devemos ser esses guardiões. Nós devemos preservar a pureza dos nossos filhos. Nós devemos estar atentos. Devemos ser chatos. Se namora, tem que supervisionar o namoro. Se tem celular, tem que poder ver, acessar o celular. Tudo. Mensagem, rede social. Você é o guarda dos seus filhos, das suas filhas. Você deve proteger com quem ele anda, com quem ela anda. Eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso saber quem é a família dele, preciso saber quem é a família dela, preciso saber com quem você conversa. Nós precisamos ser esses guardas, irmãos, que guardam a porta do jardim secreto, privado, puro, que são os nossos filhos. Esse conselho que o autor nos traz aqui é precioso. E aí, para terminar, irmãos, quero chamar a sua atenção para a busca, não apenas relacional aqui, da sulamita e do rei, dos casados, dos namorados. Essas coisas
tem as suas aplicações, nós já fizemos elas aqui. Mas eu quero pensar com você, irmãos, na nossa relação com Deus e da busca da igreja pelo noivo, por Cristo, que é muito semelhante ao que nós vimos aqui em relação à Sulamita. Nós não podemos ignorar, irmãos, a forma brilhante com a qual esse texto aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Da mesma maneira desesperada, enérgica, inquieta que a Sulamita busca o seu amado, o rei, assim também nós, a igreja de Cristo, devemos buscar desesperadamente o nosso amado, Cristo, como a Sulamita, em casa, na rua, pelas praças, pelas ruas, na igreja, no nosso leito, a todo instante, a todo momento, inquietos, buscando pelo nosso amado. Nós devemos buscá-lo, nós devemos procurá-lo, nós devemos sair desesperadamente ao seu encontro, até nós nos encontrarmos com ele. Irmão, Santo Agostinho, um dos maiores filósofos e teólogos cristãos, ele disse uma frase que tem muito a ver com isso aqui. No livro dele, As Confissões, recomendo a leitura, um livro muito bom, onde Agostinho faz uma série de orações registradas ali. Ele diz o seguinte em um dado momento: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto se não descansar em ti. Agostinho diz, essa é uma versão mais simplificada da frase, ele diz que Deus nos criou para Ele mesmo. E quando nós procuramos descanso em outras coisas, nós ficamos inquietos, insatisfeitos. Mas quando o nosso coração repousa em Deus, quando o nosso coração se encontra com o amado das nossas almas, nosso coração se alivia. Não é exatamente isso que acontece com a Sulamita aqui? Ela não consegue dormir, está perturbada, sai de casa, procura, pergunta para as pessoas e está louca, maluca, doida para encontrar o seu amado, mas quando ela o encontra, ela fica aliviada, ela o abraça, ela o agarra, não deixa mais ele ir embora e leva ele para a sua casa. Assim, irmãos, deve ser conosco, porque a nossa alma, sem a presença de Cristo, não descansa. Não podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, como diz o salmista. E como acontece com a Sulamita aqui, ela não dorme bem, nós também não conseguimos, irmãos, dormir bem, descansar, repousar tranquilos, sem a presença do noivo nas nossas vidas. Nós ficamos, irmãos, completamente vulneráveis aos perigos deste mundo tenebroso, como a Sulamita no verso 2. Perturbada, ela sai para a rua sem pensar nos riscos, no perigo da noite. E nós, irmãos, muitas vezes enfrentamos essas dificuldades da vida, mas com o noivo nós estamos seguros. Sem ele, nós estamos totalmente vulneráveis. Nós ficamos confusos e perdidos, procurando em outras fontes, tal qual a Sulamita que pergunta aos guardas sobre o seu noivo. Sem Cristo, sem o noivo, nós recorremos a outras pessoas, às outras fontes, às outras entidades, mas não encontramos o que a nossa alma precisa. Mas, quando nós nos encontramos com o noivo, quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa alma goza de paz e tranquilidade. Como a Sulamita no verso 4. Nós nos agarramos a Cristo, o nosso noivo, e agarrados a Ele, irmãos, nós somos aliviados, satisfeitos. Na presença dEle, nós que estávamos perturbados, inquietos, podemos cantar. Não é isso que diz o salmista no Salmo 42, verso 5? Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Pense, irmãos, que a respeito da nossa relação com Deus, ela é uma busca também. Nós não buscamos a Deus o tempo todo, nós não lemos aqui hoje, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A nossa conversão se deu por meio de uma busca. Não pelo fato de nós termos buscado a Deus, mas no fato de Ele ter nos buscado. Na salvação a ordem é invertida. Deus veio ao nosso encontro. Nós é que estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Não foi assim desde o Éden? O homem caiu e ele não procurou a Deus. Ele se escondeu de Deus. Mas Gênesis 3:9 diz, mas o Senhor, Deus, chamou o homem e perguntou, onde estás? Então veja, Deus foi ao encontro do homem caído, perdido, distante dele, escondido dele, entre aspas, né? Porque ninguém pode se esconder de Deus. Foi Deus, irmãos, quem nos atraiu. Foi isso que disse o profeta Jeremias. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Então foi Deus que foi ao nosso encontro, Jeremias 31:3. Ezequiel disse algo semelhante. Porque assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu mesmo, procurarei minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel 34, verso 11. No Novo Testamento nós temos a mesma ideia do noivo que se encontra com a noiva e é o noivo quem nos acha. A noiva estava perdida, a noiva estava perturbada e ela é encontrada pelo noivo. João disse: nós amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. João 4,19. Paulo vai ainda mais longe, irmãos. Paulo vai até a eternidade para mostrar que Deus foi quem tomou a iniciativa. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8,39. Então, desde a eternidade passada, nos decretos eternos de Deus, ele nos encontrou. Nós não éramos nem nascidos, irmãos, e o noivo nos encontrou. Antes mesmo de nós experimentarmos a perturbação de viver sem o noivo, ele já tinha nos encontrado. O próprio Jesus Cristo disse, irmãos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei naquele dia, no último dia. João 6, 44. O texto, irmãos, espelha, portanto, de forma vívida a jornada da igreja em direção ao noivo. E se nós pensarmos na segunda vinda do noivo, esse texto também pode ser visto de forma paralela. Assim como a sulamita busca, anseia pelo reencontro com o seu noivo, nós também ainda hoje, apesar de já ter sido encontrados, nós ainda esperamos um novo encontro. Nós ainda ansiamos e buscamos e procuramos por esse novo encontro. Nós ainda estamos ansiosos por esse novo encontro com o nosso amado. Lembra da exortação no verso 5? Não despertem o amor antes do tempo, tenham paciência pelo amor. De forma paralela, a exortação do Novo Testamento também para a igreja se manter pura, vigilante, paciente, esperando pelas bodas do Cordeiro. Pense, por exemplo, em Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. 10 estavam atentas, 10 estavam vigilantes, 10 eram nécias, tolas, e estavam dormindo. Que nós possamos, irmãos, não dormir como as tolas. Que nós não caiamos no mesmo pecado dela. Que nós possamos ser como a sulamita, como aquelas 5 virgens da parábola, inquietas, preparadas. Não vamos nos render ao sono, mas nós vamos esperar com ansiedade, com ânimo, a vinda do noivo. Concluindo, irmãos, nós somos chamados aqui a encarar a realidade das nossas próprias almas errantes, perturbadas, perdidas neste mundo caído. Sem Cristo, nós estamos perdidos. Não há mais tempo, irmãos, a perder. Urge estarmos na presença do nosso noivo, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque Ele já está às portas. Não esperemos, irmãos, até que seja tarde demais, como fizeram aquelas outras 5 virgens. Que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos voltar os nossos corações a Cristo, pois somente nele, irmãos, nosso coração encontra a salvação que a nossa alma anseia. Como disse Agostinho, fizeste no Senhor para ti mesmo, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.